Seção 7. Das reuniões. Artigo 46. As comissões reunir-se-ão na sede da Câmara, em dias e horas prefixados, ordinariamente de terça a quinta-feira, a partir das 9 horas, ressalvadas as convocações de comissão parlamentar de inquérito que se realizarem fora de Brasília. Parágrafo 1º. Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com o da ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 1, de 2023. Parágrafo 3º. O Diário da Câmara dos Deputados publicará, em todos os seus números, a relação das comissões permanentes, especiais e de inquérito, com a designação dos locais, dias e horários em que se realizarem as reuniões. Parágrafo 4º. As reuniões extraordinárias das comissões serão convocadas pela respectiva presidência, de ofício ou por requerimento de 1/3 de seus membros. Parágrafo 5º. As reuniões extraordinárias serão anunciadas com a devida antecedência, designando-se, no aviso de sua convocação, dia, hora, local e objeto da reunião. Além da publicação no Diário da Câmara dos Deputados, a convocação será comunicada aos membros da comissão por telegrama ou aviso protocolizado. Parágrafo 6º. As reuniões durarão o tempo necessário ao exame da pauta respectiva, a juízo da presidência. Parágrafo 7º. As reuniões das comissões permanentes das terças e quartas-feiras destinar-se-ão exclusivamente à discussão e votação de proposições, salvo se não houver nenhuma matéria pendente de sua deliberação. Artigo 47. O presidente da comissão permanente organizará a ordem do dia de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com os critérios fixados no capítulo 9 do título 5. Parágrafo único. Fim da hora dos trabalhos, o presidente anunciará a ordem do dia da reunião seguinte, dando-se ciência da pauta respectiva às lideranças e distribuindo-se os avulsos com antecedência de pelo menos 24 horas. Artigo 48. As reuniões das comissões serão públicas, salvo deliberação em contrário. Parágrafo 1º. Serão reservadas, a juízo da comissão, as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida com a presença apenas dos funcionários em serviço na comissão e técnicos ou autoridades que esta convidar. Parágrafo 2º. Serão secretas as reuniões quando as comissões tiverem de deliberar sobre: Inciso 1. Declaração de guerra, ou acordo sobre a paz. Inciso 2. Passagem de forças estrangeiras pelo território nacional, ou sua permanência nele. Inciso 3. Revogado pela Resolução nº 57, de 1994. Parágrafo 3º. Nas reuniões secretas, servirá como secretário da comissão, por designação do presidente, um de seus membros, que também elaborará a ata. Parágrafo 4º. Só os deputados e senadores poderão assistir às reuniões secretas, os ministros de Estado, quando convocados, ou as testemunhas chamadas a depor participarão dessas reuniões apenas o tempo necessário. Parágrafo 5º. Deliberar-se-á, preliminarmente, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de os pareceres nelas assentados serem discutidos e votados em reunião pública ou secreta, e se por escrutínio secreto. Parágrafo 6º. A ata da reunião secreta, acompanhada dos pareceres e emendas que foram discutidos e votados, bem como dos votos apresentados em separado, depois de fechados em invólucro lacrado, etiquetado, datado e rubricado pelo presidente, pelo secretário e demais membros presentes, será enviada ao arquivo da Câmara com indicação do prazo pelo qual ficará indisponível para consulta. Seção 8. Dos trabalhos. Subseção 1. Da ordem dos trabalhos. Artigo 49. As comissões a que for distribuída uma proposição poderão estudá-lo em reunião conjunta, por acordo dos respectivos presidentes, com um só relator ou relator substituto, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Parágrafo 1º. Este procedimento será adotado nos casos de: Inciso 1. Proposição distribuída à comissão especial a que se refere o inciso 2 do artigo 34. Inciso 2. Proposição aprovada, com emendas, por mais de uma comissão,
a fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Inciso com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Parágrafo 2º. Na hipótese de reunião conjunta, é também facultada a designação do relator geral e dos relatores parciais correspondentes a cada comissão, cabendo a estes metade do prazo concedido àquele para elaborar seu parecer. As emendas serão encaminhadas aos relatores parciais consoante a matéria a que se referirem. Artigo 50. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos, metade de seus membros, ou com qualquer número, se não houver matéria sujeita à deliberação ou se a reunião se destinar a atividades referidas no inciso 3º, alínea, deste artigo, e obedecerão à seguinte ordem. Inciso 1. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Inciso 2. Expediente. Alínea, sinopse da correspondência e outros documentos recebidos e da agenda da comissão. Alínea B. Comunicação das matérias distribuídas aos relatores, alínea adaptada aos termos da Resolução nº 58, de 1994, conforme republicação determinada pelo ato da Mesa nº 71, de 2005. Inciso 3. Ordem do dia. Alínea A. Conhecimento, exame ou instrução de matéria de natureza legislativa, fiscalizatória ou informativa, ou outros assuntos da alçada da comissão. Alínea B. Discussão e votação de requerimentos e relatórios em geral. Alínea C. Discussão e votação de proposições e respectivos pareceres sujeitos à aprovação do plenário da Câmara. Alínea D. Discussão e votação de projetos de lei e respectivos pareceres que dispensarem a aprovação do plenário da Câmara. Parágrafo 1º. Essa ordem poderá ser alterada pela comissão, a requerimento de qualquer de seus membros, para tratar de matéria em regime de urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária, ou ainda no caso de comparecimento de ministro de Estado ou de qualquer autoridade, e de realização de audiência pública. Parágrafo 2º. Para efeito do quórum de abertura, o comparecimento dos deputados verificar-se-á pela sua presença na casa, e do quórum de votação por sua presença no recinto onde se realiza a reunião. Parágrafo 3º. O deputado poderá participar, sem direito a voto, dos trabalhos e debates de qualquer comissão de que não seja membro. Artigo 51. As comissões permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos, observadas as normas fixadas neste regimento e no regulamento das comissões, bem como ter relatores e relatores substitutos previamente designados por assuntos. Subseção 2. Dos prazos. Artigo 52. Excetuados os casos em que este regimento determine de forma diversa, as comissões deverão obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir. Inciso 1. 5 sessões, quando se tratar de matéria em regime de urgência, inciso com redação dada pela Resolução nº 58, de 1994. Inciso 2. 10 sessões, quando se tratar de matéria em regime de prioridade, inciso com redação dada pela Resolução nº 58, de 1994. Inciso 3. 40 sessões, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária, inciso com redação dada pela Resolução nº 58, de 1994. Inciso 4. O mesmo prazo da proposição principal, quando se tratar de emendas apresentadas no plenário da Câmara, correndo em conjunto para todas as comissões, observado o disposto no parágrafo único do artigo 121. Parágrafo 1º. O relator disporá da metade do prazo concedido à comissão para oferecer seu parecer. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 58, de 1994. Parágrafo 2º. O presidente da comissão poderá, a requerimento fundamentado do relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neste artigo, exceto se em regime de urgência a matéria. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 58, de 1994. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo destinado ao relator,
o presidente da comissão avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la, no prazo improrrogável de 2 sessões, se em regime de prioridade, e de 5 sessões, se em regime de tramitação ordinária. Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 58, de 1994. Parágrafo 4º. Esgotados os prazos previstos neste artigo, poderá a comissão, a requerimento do autor da proposição, deferir sua inclusão na ordem do dia da reunião imediata, pendente de parecer. Caso o relator não ofereça parecer até o início da discussão da matéria, o presidente designará outro membro para relatá-la na mesma reunião ou até a seguinte. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 58, de 1994. Parágrafo 5º. A comissão poderá, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, aprovado pela maioria absoluta da respectiva composição plenária, incluir matéria na ordem do dia para apreciação imediata, independentemente do disposto nos parágrafos anteriores, desde que publicada e distribuída em avulsos ou cópias. Não havendo parecer, o presidente designará relator para proferi-lo oralmente no curso da reunião ou até a reunião seguinte. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 58, de 1994. Parágrafo 6º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 4º e 5º, esgotados os prazos previstos neste artigo, o presidente da Câmara poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer deputado, determinar o envio de proposição pendente de parecer à comissão seguinte ou ao plenário, conforme o caso, independentemente de interposição do recurso previsto no artigo 132, parágrafo 2º, para as referidas no artigo 24, inciso 2. Parágrafo acrescido pela Resolução nº 58, de 1994.